Boa noite para a pessoa que está ao seu lado. Se você não deu, dê agora. Olha que bom que você está aqui comigo para buscar Deus, para buscar a presença do nosso Deus, amém? Vamos entrar na palavra. Abre a sua Bíblia comigo, 1 Samuel, capítulo 4, versículo 22. Diz assim: E disse, de Israel se foi a glória, pois é tomada a arca de Deus. Fala comigo, de Israel se foi a glória, pois é tomada a arca de Deus. Amém? A maioria de nós aqui já ouvimos falar, ou já conhecemos a respeito da arca da aliança. A arca era um dos utensílios do tabernáculo. Deus deu a Moisés uma visão da construção de um tabernáculo, e nesse tabernáculo, teria do lado de fora, no átrio, o altar do holocausto, com a bacia de bronze, com água. Entrando na tenda, você tem um lugar que chamava Santo Lugar, o Santo Lugar, ou Lugar Santo, era um lugar onde tinha uma mesa com os pães, com o candelabro, o altar do incenso, e tinha um véu que separava o Santo dos Santos, ou Santíssimo Lugar, onde ficava a arca, que representava a presença de Deus. Dentro da arca tinha a vara de Arão, que representa a autoridade. Dentro da arca tinha o maná, que representa a provisão, o sustento de Deus. E dentro da arca tinha também as tábuas da lei, que é a palavra de Deus. Então a arca, ela sempre representou a presença de Deus. Quantos querem a presença de Deus na sua vida? Amém? Hoje você não precisa mais da arca. Para eu ter a presença de Deus eu preciso ter uma arca. Não, a Bíblia diz que depois de Jesus o véu foi rasgado. Depois de Jesus todos nós temos acesso ao Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Hoje você tem a presença de Deus na sua vida, através do Espírito Santo, quando você ora, quando você busca Deus. E quando você tem a presença de Deus, você tem autoridade, você tem o direcionamento da palavra, e você tem a provisão de Deus na sua vida, amém? Agora, o texto que nós lemos diz que a arca foi tomada, a arca foi levada de Israel. Foi levada por quem? Pelos filisteus. Os filisteus eram inimigos de Israel, e eles entenderam uma coisa. Eles entenderam o seguinte: enquanto a arca estiver com eles, enquanto eles estiverem com a presença de Deus, vai ser impossível vencê-los. Então, para poder vencer Israel, eu preciso tirar a arca, eu preciso tirar a presença de Deus deles. E aí, tirando a presença de Deus, nós vamos conseguir vencê-los. Toda vez que Israel ia para a guerra, toda vez que Israel ia para uma batalha, eles levavam a arca junto. A guerra não começava enquanto a arca não chegava. E eles tinham dois nomes para a arca. O primeiro está aqui no texto, que o texto fala: e de Israel se foi a glória. Quando a arca chegava, alguns diziam: chegou a glória de Deus. E eu quero declarar que nessa noite a glória de Deus vai chegar na sua vida, a glória de Deus vai chegar na sua casa, amém? Nós estamos na campanha Bênção da Família. No final do culto nós vamos fazer uma oração da bênção paterna. Os pais vão abençoar os filhos, Nós estamos avisando desde o início do mês. Hoje é o último domingo, fechando a campanha, vamos fazer no final a bênção paterna, O pessoal do Kids, as crianças que estão lá no Kids vão subir, a gerência vai me ajudar no final, eu vou direcionar para os pais poderem abençoar os filhos. Então, quando você tem a presença de Deus, você tem a glória de Deus sobre a sua vida. E eles chamavam também a arca de força do Senhor. Fala comigo, força do Senhor. Toda vez que a arca chegava na guerra, eles diziam: chegou a força do Senhor. Deixa eu te dar uma direção. Não vai para as batalhas da sua vida sem a glória de Deus e sem a força de Deus.
Toda vez que você for enfrentar uma batalha, toda vez que você for enfrentar uma adversidade, quantos tem batalhas para serem vencidas nessa semana, em nome de Jesus? Amém? Não vai para essa batalha sozinho, não vai para essa batalha na sua força, no seu braço, vai para essa batalha colocando Deus na frente. Antes de ir para a batalha, ora, jejua, consagra aquela situação ao Senhor, ore dizendo: Senhor, vai à minha frente. E eu quero profetizar em nome de Jesus: Deus vai à sua frente, Deus vai te dar vitória sobre cada batalha, sobre cada desafio que você vai ter nessa semana, em nome de Jesus. Quem aqui já percebeu, quando você vem no culto domingo, parece que a semana flui mais, parece que você tem mais força para enfrentar as adversidades? Quem já percebeu isso? Sabe por que você tem mais força? Porque quando você vem no culto, você tem um encontro com a glória e com a força do Senhor. Você não vai para as batalhas sozinho, você orou, você consagrou sua semana. Quando você vai para as batalhas, a força do Senhor, a glória de Deus vai junto com você. Aí você brilha, aí você tem vitória, aí os inimigos não conseguem te vencer. Amém? Agora, por isso que o inimigo trabalha dessa forma, não só aqui no texto que nós lemos, mas até hoje é assim. Quando o inimigo quer vencer você, ele fala: enquanto ele estiver na presença de Deus, eu não vou conseguir vencê-lo. Enquanto ele estiver na presença de Deus, Deus vai guardar a vida dele, Deus vai fortalecer a vida dele, a casa, a família. Eu não vou conseguir vencer. Aí, para poder te vencer, o que o inimigo faz? Ele quer tirar você da presença de Deus. Ele quer tirar a arca de Deus da sua vida. Enquanto a arca estiver na sua vida, você tem a força de Deus e você tem a glória de Deus na sua vida. Enquanto você tiver a força de Deus e a glória de Deus, seus inimigos vão se prostrar diante de você. Seus inimigos não ficarão de pé diante de você. Mas quando a arca vai embora, quando a glória vai embora, a força de Deus vai embora, aí o inimigo começa a ter vantagem. Aí o inimigo começa a conseguir destruir você. Então tudo que o inimigo faz é para tirar você da presença de Deus. Bispo, como que eu perco a presença de Deus? Através do pecado? Não. O pecado não rouba a presença de Deus da sua vida. Por quê? Porque para o pecado tem perdão. Se eu pecar e me arrepender, o que a Bíblia diz? Filhinhos, não pequeis. Todavia, se pecardes, tendes advogado junto ao Pai, Cristo Jesus. E Ele é fiel e justo para vos purificar e vos limpar de toda impureza. Quando eu peco e eu me arrependo, eu venho para o altar, eu choro, eu falo: Senhor, me perdoa, me lava com teu precioso sangue. O pecado é perdoado e eu continuo na presença de Deus. O que rouba a arca da minha vida, se não é o pecado então? É quando eu saio do propósito. Quando eu saio do propósito de Deus, a arca vai embora. Quando eu saio da igreja, quando eu saio da minha família, quando eu saio dos caminhos que Deus tem para a minha vida. Lembra, por que Deus ficou 13 anos sem falar com Abraão? Foi porque Abraão pecou? Não. Abraão estava debaixo de uma promessa, de um propósito de Deus. Abraão, você vai ser pai de multidões, você e Sara, vocês vão crescer, eu vou te abençoar, né? Abraão estava andando com Deus. De repente, Sara tem uma ideia, um plano. Já que eu não posso te dar filhos, tem aqui minha serva, Agar. Ela vai te dar um filho. E Abraão tem um filho com Agar, chamado Ismael. E a Bíblia diz que por 13 anos Deus não fala com Abraão. Por 13 anos Deus fica em silêncio. A arca de Deus foi embora da vida de Abraão. 13 anos depois Deus aparece com Abraão de volta e fala: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Você saiu do propósito, mas eu quero te dar uma chance, volta para o propósito. E Abraão volta para o propósito. Um ano depois Sara tem Isaac, né, que é o filho da promessa, e ele volta a viver debaixo da arca, debaixo da glória, debaixo da força do Senhor. Então, quando o inimigo quer tirar você da presença de Deus, ele faz de tudo para tirar você do propósito, para tirar você do caminho que Deus tem para a tua vida.
Agora, enquanto eu estiver andando com Deus, enquanto eu estiver andando na presença de Deus, enquanto eu estiver no propósito de Deus, a arca de Deus vai estar na minha vida. Quando a arca de Deus está na minha vida, a glória de Deus está na minha vida, a força de Deus está na minha vida, e nenhum inimigo consegue me vencer. Agora, quando eu saio da presença de Deus, quando eu saio do propósito, eu fico vulnerável aos ataques do inimigo. Aí vamos ver o que aconteceu. Vamos continuar no texto. 1 Samuel capítulo 5 agora. Pode ser a partir do versículo 2. Versículo 2. Tomaram os filisteus a arca de Deus e a meteram na casa de Dagom. Quem que era Dagom, gente? Dagom era o deus dos filisteus. Eles adoravam um deus chamado Dagom. E eles pegaram a arca de Israel e colocaram no templo, na casa de Dagom, junto a este. Levantando-se, porém, de madrugada, os de Asdod, no dia seguinte, eis que estava caído Dagom com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. Tomaram-no e tornaram a pô-lo no seu lugar. Levantando-se de madrugada no dia seguinte, pela manhã, eis que Dagom jazia caído de bruços diante da arca do Senhor. A cabeça de Dagom e as duas mãos estavam cortadas sobre o limiar. Dele ficara apenas o tronco. Por isso, os sacerdotes de Dagom e todos os que entram no seu templo não lhe pisam o limiar em Asdod até o dia de hoje. Porém, a mão do Senhor castigou duramente os de Asdod e os assolou e os feriu de tumores, tanto os de Asdod como no seu território. Eles levaram a arca de Deus para a casa de Dagom, colocaram lá. No dia seguinte eles acordaram de madrugada, foram lá, deixa eu ver como é que está lá a arca, deixa eu ver como é que está Dagom. E, para surpresa deles, Dagom estava caído, com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. E eles falaram: o que aconteceu? Alguém deve ter derrubado, vamos colocar ele de volta no lugar. Pegaram Dagom, era uma estátua, era uma imagem. Pegaram Dagom, levantaram Dagom, colocaram de volta no lugar. Passou aquele dia, foram dormir. No dia seguinte eles acordaram cedo, de madrugada. Entram de novo na casa de Dagom. Está lá a imagem de Dagom prostrada, com o rosto em terra de novo. Só que agora com a cabeça e com as mãos decepadas. E aí eles ficam preocupados. E para piorar, veio praga, veio ratos e úlceras sobre o povo. E eles falaram: o que nós vamos fazer agora? Olha lá o capítulo 6, vamos pular para o capítulo 6, versículo 2. Estes chamaram os sacerdotes e os adivinhadores e lhe disseram: que faremos da arca do Senhor? Repete essa pergunta comigo, fala: que faremos da arca do Senhor? De novo. Eles fizeram essa pergunta diante daquela situação. Dagom caído, rosto em terra, cabeça decepada, mão decepada, praga sobre o povo, ratos, úlcera. Eles fizeram essa pergunta: o que nós faremos agora da arca do Senhor? E eu quero te fazer essa pergunta: o que você vai fazer com a presença de Deus na sua vida? Deixa eu mudar a pergunta. Está amarrado em nome de Jesus. Mas se você fosse um filisteu, você não é filisteu, você é povo de Deus, amém? Talvez um dia você já foi filisteu, né? Mas hoje você não é, hoje você está na igreja, você está na casa do Senhor, amém? Mas se você fosse um daqueles filisteus, a arca de Deus está lá e Dagom caído e úlcera, o que você faria?
Como que você responderia essa pergunta? Qual foi a resposta deles? Vamos ler? Eles falam, né? Que faremos da arca do Senhor? Fazendo saber como a devolveremos para o seu lugar. Responderam eles: quando enviares a arca de Deus, do Deus de Israel, não a envieis vazia, porém enviá-la-eis a seu Deus com uma oferta pela culpa. Então sereis curados e sabereis porque a sua mão se não tira de vós. O que eles fizeram? Vamos devolver a arca. Vamos mandar junto uma oferta para ver se essa praga aqui. Quantos acham que foi uma boa decisão? Levanta a sua mão. Qual seria a outra opção deles? Qual seria a outra opção deles? Você já parou para pensar? Por que ao invés de devolver a arca, eles não removeram Dagon da vida deles? Por que eles não olharam para aquela situação e falaram assim: peraí, o Deus de Israel é muito mais poderoso do que o nosso Deus. O Deus de Israel é muito mais forte do que o nosso Deus. Vamos nos converter ao Deus de Israel. Como que eu vou continuar adorando um Deus, servindo um Deus que diante da arca, diante da presença do Deus de Israel, ficou caído, prostrado, com o rosto em terra, cabeça decepada, braço decepado? Diante daquela situação, qual que era a melhor escolha? Eu vou me converter ao Deus de Israel. Mas foi isso que eles fizeram? Não. Essa hipótese nem passou na cabeça deles. O que veio na cabeça? Vamos devolver a arca. Deixa eu te falar uma coisa. Tem muita gente que faz isso hoje. Quando Deus confronta uma pessoa e fala com ela: você quer a minha presença? Você quer a minha glória? Você quer a minha força na sua vida? Então você vai ter que remover Dagon da sua vida. Você vai ter que remover as tradições, você vai ter que remover o pecado, você vai ter que remover os pactos que você fez lá no mundo, porque a presença de Deus não pode entrar na sua vida se Dagon continuar. E infelizmente muitos escolhem insanamente continuar com Dagon. Quantas pessoas vão para a revisão de vida, tem um impacto, tem um encontro com a glória de Deus, percebem que a vida que elas estavam levando antes, tudo estava indo mal, tudo estava dando errado, mas elas preferem continuar naquela velha vida do que ter a presença de Deus, do que ter a glória de Deus. Mas quantos aqui nessa noite escolhem a glória de Deus? Quantos aqui entenderam que Dagon não tem nada para te oferecer, o mundo não tem nada para te oferecer? É interessante, mas tem pessoas que preferem continuar servindo e seguindo a deuses que não vão levar a vida delas a lugar nenhum. O bispo Odovalho estava pregando aqui hoje de manhã e ele lembrou de uma história lá de Minas. É uma história verídica. Um pastor foi visitar uma família que estava se convertendo. Essa família era católica. Não estou aqui falando mal de religião nenhuma, pelo amor de Deus, pelo contrário, eu não critico religião. Eu creio em Deus, em Jesus, amém? Né? A religião ela não salva o homem, mas essa família muito católica, e o pastor chegou lá na casa para fazer uma visita, estava conhecendo eles, e ele olhou, tinha na parede assim, tinha vários santos, umas 8 imagens de santos, todos virados para a parede, numa prateleira assim, tudo virado para a parede. E ele querendo puxar assunto, né? Ele perguntou: o que são aquelas imagens ali? Aí a dona da casa começou a explicar: não, são os meus santos, né? Cada santo ali é para uma área específica, né? Aquele santo ali é para minha filha casar, então eu fiz um voto com ele, né? Aquele outro santo ali é para trazer proteção, e aquele outro santo ali é para tal coisa. Cada santo tinha uma função. Todo dia eu venho aqui, eu rezo o texto e tal. Aí o pastor, muito curioso, perguntou, né? Mas por que eles estão virados para a parede? Por que você colocou eles virados para a parede? Ela falou assim: é porque eles estão de castigo.
Mas por que eles estão de castigo? Porque eles não atenderam o meu pedido. Eu pedi, minha filha não casou até hoje, né? Aí ele já foi falando, não atenderam o pedido, estão de castigo. No dia que atenderam o pedido, eu viro eles de volta para eles poderem ver o que está acontecendo na casa. Aí o pastor ficou pensando, como que eu pego um Deus e coloco ele de castigo? Eu mesmo já estou dizendo que não tem poder nenhum nesse Deus. Eu mesmo estou dizendo que esse Deus não tem força. Como que eu vou pegar um Deus e pôr ele de castigo? Aquela família se converteu, amém? Andaram. Mas eles confiavam em coisas que não ia trazer vitória para eles. E muitas vezes na nossa vida, nós colocamos coisas no lugar que era para Deus ocupar. E como Deus não está ocupando aquele lugar, a arca de Deus foi embora. A glória de Deus foi embora. A força de Deus foi embora. E Dagon está ali regendo a minha vida. Está ali regendo a minha história. Tem alguns exemplos. O próprio Jesus diz que ninguém pode servir a dois senhores. Ou você vai se agradar de um e abandonar o outro, ou vai se agradar do outro e abandonar um. Aí ele termina dizendo, ninguém pode servir a Deus e as riquezas. Riquezas. Porque ele diz que um Deus de muitas pessoas é o quê? O dinheiro. O dinheiro se tornou o Deus daquela pessoa. E o dinheiro não pode ser o Deus da sua vida. O dinheiro ele pode ser seu servo, não o seu Deus. Posso ouvir um amém? Quem entende esse princípio? Quando que o dinheiro é o meu Deus? Quando ele passa a reger minha vida. Tudo que eu faço é por causa do dinheiro. Se precisar de me corromper, é para ganhar dinheiro, então eu vou me corromper. É para trapacear, mas é para ganhar. Então eu vou trapacear. Eu quebro os princípios por causa do dinheiro. Deus está querendo que eu tenha mais tempo para a obra dele, mas eu preciso de tempo para ganhar dinheiro. O dinheiro está regendo a minha vida. Não, o dinheiro não vai reger a sua vida. O dinheiro vai ser seu servo. Deus vai abençoar você, Deus vai prosperar você, Deus vai te dar vitória na sua vida financeira, porque a glória dele, a força dele está na sua vida. E quando ele te abençoar, o dinheiro vai servir você para bênçãos materiais, o dinheiro vai servir você para você abençoar a obra de Deus, a casa de Deus, para você abençoar as pessoas que estão ao seu redor, sua família. Mas o dinheiro nunca vai ser o seu Deus, ele vai ser o seu servo em nome de Jesus. Quando você entende isso, você começa a prosperar. Deus começa a abençoar a sua vida. E aí você removeu um Dagon. O dinheiro não é mais o meu Deus. Lembra o apóstolo Paulo falando? Tanto sem viver na escassez, quanto na abundância. Eu aprendi a viver contente em toda qualquer situação. Quando você fica triste, chateado, angustiado, não vou na igreja, né? A gente deu risada lá da senhora que pôs as imagens de castigo. Mas quanta gente põe Deus de castigo? Não vou na igreja hoje, estou passando aperto aqui, dificuldade financeira, Deus não está me abençoando, não vou na igreja hoje. Está colocando, está desprezando a arca de Deus, está devolvendo a arca de Deus e pondo Dagon no lugar. Quer ver o Dagon? Deixa eu dar uma explicação aqui importante. Quando eles entraram no segundo dia, a Bíblia diz que a imagem de Dagon estava prostrada, cabeça decepada e mão decepada. Isso tem um significado, tem um recado de Deus aqui. O que quer dizer cabeça decepada? Não seja mentorizado por Dagon. Dagon não pode ser o seu guia. Dagon não pode ser responsável por ajudar você nas decisões da sua vida. Quem vai ajudar você nas decisões da sua vida é o seu Deus. Ele vai te direcionar através da palavra, através da oração. Quantos creem que quando você ora, você fala com Deus, mas Deus também fala com você? Quantos entendem isso? Quantos creem nisso? Amém? Deus vai direcionar você através do seu líder, do seu pastor, do seu bispo, através da palavra. Deus vai direcionar a sua vida. Eu não quero ser direcionado por Dagon. Agora, quantas pessoas estão seguindo os conselhos do mundo? A Bíblia diz, bem-aventurado é quem? É aquele que medita na palavra de Deus de dia e de noite.
não é quem anda segundo o conselho dos ímpios, não é quem se detém no caminho dos pecadores, não é quem se assenta na roda dos escarnecedores, é quem ouve a palavra de Deus. A palavra de Deus que vai ser o seu guia, a palavra de Deus que vai direcionar a tua vida em nome de Jesus. Agora, quantas pessoas leem algo na internet falando mal de Deus, falando mal da igreja? Quantas pessoas são mentorizadas pela internet, pela mídia, falando mal do povo de Deus? Cuidado, cuidado. Quantas pessoas já vi falar que saiu da igreja porque leu algo na internet? Deixou o inimigo entrar, tirar a arca, tirar a presença de Deus da vida dela. Deixou Dagon tomar o lugar que era de Deus. As mãos também estavam cortadas. O que significa a mão estar cortada? Não confie na mão de Dagon agindo na tua vida. Confie na mão de Deus. De vez em quando eu acho um crente aí que está lendo horóscopo para saber como é que vai ser o dia. Deixa eu consultar meu signo aqui. Está amarrado em nome de Jesus, amém? A mão que age na sua vida é a mão de Deus. Eu lembro de Moisés lá no deserto, e o povo lá, 600 mil homens, fora mulheres e crianças, aquela multidão, e o povo querendo comer carne, já estava enjoado do maná, e Moisés, me dá carne. Aí Moisés vai orar, e Moisés fala com Deus: Senhor, como que nós vamos alimentar todo esse povo aqui com carne no meio do deserto? Sabe qual foi a resposta de Deus para Moisés? Moisés, acaso teria a mão, o braço do Senhor encolhido? Acaso o meu poder é limitado? Põe a mão no ombro da pessoa que está do seu lado, diga para ela: o poder de Deus na sua vida é ilimitado. Não tem inimigo que é maior que o seu Deus, não tem batalha que é maior do que o seu Deus. Ele vai te dar vitória em nome de Jesus, amém. É a mão de Deus que vai agir na tua vida. É a mão de Deus que vai agir na sua vida. Tem um outro versículo que fala que Deus ele age na nossa vida com braço forte e mãos estendidas. Fala comigo: braço forte e mãos estendidas. De novo, braço forte e mãos estendidas. O que significa isso? Braço forte significa que seu Deus é poderoso, significa que o seu Deus é mais forte que os seus inimigos, significa que Deus é maior do que os seus problemas, que as suas batalhas. E mão estendida significa que Ele não só é forte, mas Ele também quer nos abençoar. Ele quer usar essa força na nossa vida. Ele está pronto para ir à sua frente essa semana, para vencer as suas batalhas, para vencer os seus inimigos, para vencer as situações que muitas vezes têm te paralisado. Ele vai à tua frente. Você está na presença de Deus, a arca de Deus está na sua vida, e só a arca de Deus está na sua vida, a glória de Deus também está, a força de Deus também está, e Ele vai te dar vitória em nome de Jesus. O que eu preciso fazer então? Diante dessa pergunta: que faremos da arca do Senhor? Remove Dagon. Tudo que é Dagon na sua vida. Quer identificar um outro Dagon? O que tem roubado o seu tempo de oração, seu tempo de leitura da Bíblia? Às vezes você chega em casa, né? O Espírito Santo está te incomodando para poder orar, para poder ler a Bíblia. Aí você senta no sofá, liga o celular e fica lá. Na hora que você viu, já passou 2 horas, o dedo da mão está dormente. E a oração e a Bíblia, zero. Cuidado, a arca de Deus está indo embora. Não deixa a arca de Deus ir embora. Não deixa a presença de Deus ir embora. Toda vez que você diz não para o chamado, para a direção de Deus para a tua vida,
Quantos escolhem a arca de Deus? Quantos querem a arca de Deus vindo na sua frente? Amém? Quantos querem a arca de Deus na sua casa, na sua família? Quantos escolhem a presença de Deus essa noite? Quantos querem remover tudo que vem de Dagon, tudo que vem do inimigo e deixar a glória de Deus, a força de Deus brilhar na sua vida? Diga um glória a Deus aí, dê um aplauso forte ao seu Deus, em nome de Jesus. Põe a mão mais uma vez no ombro da pessoa que está do seu lado, diga para ele: deixa a palavra de Deus guiar você e deixa a mão de Deus agir na sua vida. Não vai ser a mente de Dagon e nem a mão de Dagon que vai agir por você. Vai ser a palavra de Deus e a mão de Deus que vai agir na sua vida. Amém? Quantos recebem essa palavra em nome de Jesus? Fique em pé então no seu lugar. Nós vamos orar. Feche os seus olhos. Põe a mão no teu coração. Talvez você já identificou aí algum Dagon que precisa ser removido da tua vida. Talvez você identificou alguma área que está roubando a arca, que está roubando alguma situação, alguma pessoa. Tem pessoas que entram na nossa vida para roubar a arca, para roubar a glória, para roubar a presença de Deus. Se você identificou ou alguém, ou alguma situação, ou alguma circunstância, toma uma decisão agora no seu coração. Fala: Senhor, eu quero a tua arca, eu quero a tua presença na minha vida. Senhor, eu não quero que nada roube a tua presença. Senhor, eu não quero que nada roube a tua glória na minha vida. Mas pelo contrário, levante as suas mãos agora. Começa a declarar que a glória de Deus e que a força de Deus vai à tua frente essa semana. Coloca Deus à frente das suas batalhas. Coloca Deus à frente dos desafios da sua vida. Fala: Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, traz sobre mim a tua vitória. Eu escolho estar na tua casa. Eu escolho, Senhor, estar na tua presença. Eu escolho, Senhor. Eu declaro a tua presença na minha casa. Eu declaro a tua presença, Senhor, na minha família. Senhor, eu escolho a tua arca. Eu não quero devolver a tua arca. Eu não quero perder, Senhor, a tua glória, a tua presença, a tua força, Senhor, na minha vida. Pelo contrário, eu quero ser cada dia mais intenso. Eu quero ser cada dia mais cheio da tua presença. Eu quero ser cada dia mais cheio da tua glória. Senhor, eu quero cada dia mais buscar o Senhor. Que cada dia mais a tua presença venha sobre a minha vida. Que cada dia mais a tua unção venha na minha vida. Que cada dia mais a tua força, a tua vitória venha sobre mim. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos remover da nossa vida hoje tudo aquilo que tem tomado o lugar do Senhor, tudo aquilo que tem roubado a tua presença, ó Pai. O inimigo não vai nos deixar fracos, desamparados. Pelo contrário, nós queremos a tua vitória, Senhor, em cada área da nossa vida, em nome de Jesus. Repete uma oração comigo. Fala: Senhor Jesus, eu decido remover da minha vida tudo aquilo que rouba a tua presença, a tua glória. Eu escolho estar na tua presença. Eu escolho
manter a arca do Senhor na minha vida por todos os dias. E eu te peço, ó Deus, vai à minha frente, vencendo as batalhas, me dando força, que a glória do Senhor possa trazer derrota sobre todos os meus inimigos, em o nome de Jesus. Amém, amém, aleluia, aleluia.